todos, a todas. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos e assim, nessa corrente de energia que já sentimos, abrir o encontro dessa noite, solicitando que todos estejamos com os nossos corações serenos, mansos e com tranquilidade, para que assim as emanações de paz, de luz, possam penetrar em nossas vidas e também assim emanar para todos os nossos irmãos, os quais estão conosco nos núcleos de vida. Então, que Nossa Senhora nos abençoe, nos guie, abençoe ricamente esse encontro, dando a todos nós, assim também para todo o planeta, paz, amor, fraternidade em nossas vidas, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Você sabe qual é a importância do dever para o nosso processo evolutivo? Qual é o impacto do dever na nossa estrutura, na nossa configuração, na nossa condição espiritual? É sobre isso que nós iremos conversar. O papo desse momento é sobre o convite ao dever. A partir de 2 textos, o texto do mês, que está sendo utilizado para a gente poder orientar e organizar os debates desse mês de setembro, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um trecho específico que faz um estudo, faz uma análise sobre o papel do dever em nosso processo evolutivo. Então, esse texto, né, que orienta os trabalhos do mês de setembro, ele traz que o dever é um dínamo propulsor do progresso, que ele nos ajuda a resistir contra os desequilíbrios. E que uma vez que a gente tente desnaturar, conspurcar, desconsiderar o papel do dever em nossa conduta, em nossa condição de atribuição de sentido, em nossa condição de organização de sentimentos, ele produz uma decadência psíquica muito grande dentro do contexto humano e faz com que as perturbações preponderem. Bom, vamos começar a análise a partir dessas informações. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, o trecho que fala sobre o dever, ele traz que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, em primeiro ponto, e em segundo ponto, para com os outros. O dever é o mais belo laurel da razão. E ele cresce e irradia sobre mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Essas notas são trazidas por Lázaro, uma psicografia feita em 1863 em Paris. Dever, falar sobre dever, de alguma sorte nos convida também a falar sobre o prazer. Então, dever e prazer funcionam meio que como uma metáfora que em Pão Nosso, Emmanuel traz. Nós podemos nos apropriar dessa metáfora para entender como esse binômio funciona, dever e prazer. Em Pão Nosso, Emmanuel traz que tanto o sucesso como o insucesso, tanto as conquistas e as vitórias, a abundância, quanto as derrotas e os nãos e a escassez, são faces que compõem uma mesma moeda, ou seja, são faces que compõem uma mesma existência. São faces que compõem o mesmo propósito, que é o propósito de crescimento espiritual.
E que essas duas condições, essas duas experiências, elas carregam em si o conteúdo divino que poderá impulsionar esse crescimento espiritual. Mas nós, imergidos em nossa ignorância, imergidos em nosso egoísmo, no nosso endurecimento, na nossa cegueira espiritual, a gente converte a abundância, o sucesso, os sims em uma taça venenosa, né, que vai nos intoxicar, que vai amortecer a nossa potência evolutiva, ou na escassez, nos nãos, o fel, né, do desespero, da revolta, da agressividade, os excessos, tanto de um lado quanto do outro, a falta da sabedoria para aproveitar a aprendizagem que cada uma dessas experiências nos traz, é que faz com que a gente perca essa oportunidade. E o dever e o prazer funcionam também como essas duas asas necessárias para o processo evolutivo. O dever por que o dever? A gente pode se perguntar, é um dínamo propulsor do progresso que contribui para que o espírito resista contra desequilíbrios, né? E não desça psiquicamente aos subníveis da humanidade. O que faz com que a gente abra mão do dever para conosco, do dever para com o próximo, né, do dever para com a espiritualidade, com a divindade, presos à sensação típica dos mundos de prova e expiação, de que a astúcia, né, e o desvalor sempre preponderam, sempre, mesmo produzindo perturbações, né, que a distrofia social sempre se sobrepõe e que as sombras, elas estão sempre em vantagem diante da luz. Essa sensação constante, típica, né, dos desafios de um mundo de prova e expiação, dos mundos mais, né, espiritualmente inferiores, psiquicamente mais restritos, né, mais tacanhos, nos fazem ter essa sensação. Porque, por um lado, é uma condição de existência muito desafiadora, é uma condição de existência onde a gente tem que matar um leão por dia, do ponto de vista metafórico, ou seja, tem que lutar contra forças internas e externas, né, o tempo todo. Isso também ocorre por conta da própria condição psíquica de nós, enquanto espíritos caracterizados como espíritos de prova e expiação, que tem a dificuldade de superar esses aparentes limites. E o dever funciona como laurel, né? Por que um feixe de luz que nos ilumina? Porque o dever, ele pode ser entendido como a responsabilidade que o espírito assume diante das suas próprias necessidades espirituais e também a responsabilidade diante da necessidade de se contribuir com o processo evolutivo também do outro, né? Assumir essas responsabilidades para conseguir para com o próximo, muitas vezes configura-se em experiências que produzem crise. Produzem crise porque assumir o dever, muitas vezes, nos impõe enfrentar realidades difíceis, enfrentar contextos desafiadores, assumir nossa responsabilidade diante das escolhas equivocadas, arcar com o ônus das nossas escolhas equivocadas e nos comprometermos com a busca pela solução
e para desatar os nós que nós, né, atamos muitas vezes inconsciente, mas muitas vezes por escolha consciente ao longo do nosso trajeto evolutivo. É assumir a responsabilidade de experiências que muitas vezes são muito exigentes, em alguns casos experiências que até de certa forma, num primeiro momento, nos impõem restrições e limites. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro traz que o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração, que ele está completamente entregue, ou quase que completamente, em última e primeira instância, entregue ao livre-arbítrio, ainda que em alguns casos o contexto social nos obrigue a assumir certos compromissos. Mas, de toda sorte, a forma como nós lidaremos com essa experiência, ela parte muito da condição que o espírito tem, né? Da capacidade de enxergar naquele dever uma fonte de desprazer, de contrariedade, de irritação, ou uma fonte de equilíbrio, uma fonte de plantio para futuras colheitas, né? Uma fonte que produzirá benefícios, mas que ela exige o sagrado ofício, ou seja, ela exige, né, muito investimento emocional, muito investimento cognitivo, para que a gente consiga resistir, né, às dificuldades da vida e manter os nossos compromissos em dia. O dever, ele estrutura a existência, ele suporta com robustez a existência e os seus desafios. O prazer, por outro lado, é a face da experiência humana que deixa as vicissitudes mais suaves, mais leves, que traz alegria, que traz sensação de satisfação, que traz a sensação de expansão, que traz a sensação de vitalidade alegre, né? A vitalidade vibrante, né? Onde a energia expande. O dever, ele estrutura, e o prazer, ele suaviza. Ter equilíbrio para pesar o dever e ter equilíbrio para pesar o prazer equivale a estabelecer uma relação com ambos raciocinada, uma relação de compromisso, mas ao mesmo tempo de se permitir também viver os prazeres, mas de forma responsável, de forma em que esse prazer não traga, né, desestrutura orgânica e psíquico-espiritual para mim nem para o próximo. É como Lázaro traz, o dever ele principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade do outro, ou a sua tranquilidade, a tranquilidade de um próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então o dever para com o filho tem a ver em assumir a função, seja de paternidade, seja de maternidade, assumir a função de cuidador, de orientador, de protetor, tanto nos aspectos prazerosos como nos aspectos desprazerosos da função, mas ao mesmo tempo ter consciência de que é uma função temporária, ter consciência de que aquele filho ele precisa se assenhorear da própria existência, ele precisa assumir as responsabilidades dos seus próprios atos, ele precisa experimentar seus erros e seus acertos por ele mesmo, né? E ele precisa experimentar o que ele aprendeu enquanto ele foi tutelado. Chega uma hora que você migra da condição de tutelado,
de acolhido, de orientado, de estimulado ou de contido por um outro que tem uma obrigação, né, de te orientar no seu processo formativo, existencial, né, sobretudo nos primeiros anos reencarnatórios, mas depois ele passa a ocupar uma outra função, quer dizer, o dever do filho também muda. Então, o dever do pai é cuidar do filho até um certo tempo, e depois o dever do filho é cuidar de si mesmo, ainda que tenha o apoio do pai, para que ele também se prepare para assumir a função de mantenedor, que ele não seja só usufrutuário. Então, quando a gente está na fonte do dever, a gente está na fonte do mantenedor, até porque os pais ficarão velhos e precisarão de suporte, né, de orientação, de cuidado, muitas vezes, né, à medida em que vão envelhecendo e vão perdendo, né, o poder, muitas vezes, sobre a própria condição corporal, né, vão precisando de suporte porque o envelhecimento da matéria cria impactos, né, sobre a condição de vida do espírito. E aí ele vai precisar, agora, aquele ser que assumiu o seu dever como cuidador, passará a necessitar ser cuidado na sua fragilidade. Assim como na fragilidade da criança, os pais devem assumir as suas responsabilidades, na fragilidade do idoso, os filhos também devem assumir. Então, o dever é a parte da vida que nos ajuda a assumir responsabilidades, a nos tornarmos mantenedores, né, suporte, apoio, assumindo compromissos, dando conta de atividades que produzirão o nosso bem-estar, mas também o bem-estar do próximo. O prazer é o outro lado da moeda, que possibilita que sejamos usufrutuários, que nós possamos, cada um na sua condição, na sua perspectiva, diante da sua necessidade e a partir da sua condição psíquica, emocional, de perceber aquilo que lhe convém, o que não convém, os preços que pagaremos, né, por nos lançarmos a um prazer ou equilibrado ou desvairado, ou assumirmos um dever de forma conscienciosa, ou um dever de uma forma fanática, de uma forma sem limites, passando em nome deste dever, por cima do livre-arbítrio do outro, por cima, né, das escolhas do outro, por nos acharmos, né, donos da existência alheia. Então, o que vai fazer com que escolhemos, né, viver essas experiências com equilíbrio ou sem equilíbrio é o investimento, a natureza de investimento que se faz, né, na compreensão e na vivência do que é o dever e do que é o prazer e de como poder vivê-los de uma forma saudável, né? De uma forma que, como diz o próprio Lázaro, que seja austera e branda ao mesmo tempo. Ou seja, é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, mas que também está pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, né, conservando-se inflexível diante de algumas tentações, mas também flexível quando já não for mais necessário. Flexível, como ele mesmo diz, quando se esbarra no limite do outro, né? Quando se esbarra no dever do outro, quando se esbarra na necessidade do outro se implicar nos seus próprios processos. Então, é um exercício de constante reflexão, de constante raciocínio, para que possamos dosar, fazer um bom tempero desses dois ingredientes em nossas vidas, nas mais diversas funções que assumimos. O dever, sem sombra de dúvida, nos organiza, nos estrutura, nos fortifica, para que possamos enfrentar as dificuldades e que possamos produzir benefícios. O prazer, ele nos vitaliza, ele nos relaxa, ele nos coloca também na posição daquele que tem o direito de receber. O que nós precisamos é fugir das perspectivas extremas ou só focar num dever, né, não abrindo nem espaço para que o outro viva o seu dever, nem abrindo espaço para
entender que agora chegou o momento do outro fazer escolha. Agora chegou o momento do outro experimentar esse lugar de mantenedor, este lugar de quem se responsabiliza por algo. E ao mesmo tempo, né, não se anestesiar nos prazeres, né, de forma irresponsável, mas usar e não abusar dos prazeres, né? Viver os prazeres, mas com equilíbrio. Viver os prazeres conjugados com os deveres, né? A gente tem direitos e a gente tem deveres também. A vida se estrutura a partir dessas duas faces. A vida em sociedades, né? A condição de preservação do corpo, a preservação da qualidade salutar nas relações, ela depende diretamente da forma como a gente articula essas duas faces. A face do dever e a face do prazer. E quanto mais nós buscarmos recursos para equilibrar, para saber a hora de se dedicar a uma e a hora de se dedicar a outra, para pensar nos arranjos variados e possíveis de conjugação entre o dever e o prazer, para transformar, quiçá, o prazer num dever de bem-estar e o dever num prazer de responsabilizar-se, num prazer de poder beneficiar, no prazer de poder assumir o papel de quem dá suporte, de quem estrutura, de quem organiza, de quem orienta, mas também se permitir o prazer de ver outras pessoas também assumindo essa função, né? O prazer de também poder se dedicar aos seus interesses, aos seus desejos, aos seus momentos, mas sem tornar-se egoísta, sem tornar-se autocentrado, sem tornar-se insensível diante das necessidades do outro, ratificando, né, de que como é bom também, como também é prazeroso, né, você se sentir quite com os seus deveres, né, você se sentir quite com as responsabilidades que você assumiu e de quanto prazer também a gente extrai dos frutos que são colhidos a partir do momento em que a gente assume essas responsabilidades. Elas também trazem prazer, ainda que no primeiro momento elas possam ser desafiantes e desconfortáveis. Então, é possível também encontrar o prazer no dever. E é possível também perceber que nós também devemos buscar fontes de relaxamento, de prazer, né, de bem-estar e de alegria. De fato, não existe uma regra absoluta. A regra é refletir, pensar, colocar-se no lugar do outro, analisar os impactos, né, em determinado contexto, se aposta mais no dever ou mais no prazer. Pensar sempre na possibilidade de articular essas duas experiências para que elas andem uma auxiliando a outra, de mãos dadas, e não para que elas estabeleçam uma relação de polaridade, né, de contradição e de conflito. Esse é o nosso exercício, em busca do caminho do meio. Tem um ditado indiano que diz que a corda, quando é muito esticada, ela quebra. Mas quando ela é muito frouxa, ela não toca e não produz o som. E não produz o prazer sonoro nem que a gente sente com a melodia. Então, é necessário que a corda do instrumento musical ele esteja no ponto certo, no ponto de equilíbrio, né? Nem muito entesada, nem muito afrouxada. Esse é o caminho do equilíbrio e é esse o caminho que eu desejo para todos nós em torno das questões do dever e do prazer. Então, que elas estejam
muito bem ajustadas, de forma conscienciosa, de forma responsável e de forma prazerosa. Que assim seja, essas duas irmãs possam andar de mãos dadas como amigas, como colaboradoras da felicidade humana. Passando agora para o nosso encerramento, convido a todos nesse momento que possam fechar seus olhos e elevar seu pensamento, para que possamos agradecer a espiritualidade por essa oportunidade que nos deste. Agradecer a presença sempre viva no nosso caminhar, solicitando que os nossos amigos espirituais possam pernoitar no nosso lar, zelando pelo nosso sono, nos dando um sono reparador das nossas energias, para que possamos iniciar a nossa semana envolvida em muita luz, em muita paz, em muita harmonia, confiando sempre em Deus e pedindo sempre novas oportunidades para vencermos a nós mesmos. E assim, com a gratidão no nosso coração, é que dizemos que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e nos dê dia de paz, de serenidade, de equilíbrio e de saúde. Uma boa noite a todos. Que o Senhor nos abençoe agora e sempre.